Fala, galera do terceiro ano, vamos lá? Essa semana vamos entrar no capítulo 7, ainda no texto dissertativo, vamos falar sobre o desenvolvimento. Lembrando que lá na semana passada, no capítulo 6, nós falamos sobre a introdução, que é nada mais que um apanhado, né? uma revisãozinha do tema, tá? Com o porquê desse tema ser apresentado, o que é esse tema, a sua tese, ou seja, o seu posicionamento a respeito desse tema, provocando aquilo que você definiu a partir do seu conhecimento. E aí a gente vai falar sobre o corpo maior desse texto dissertativo argumentativo agora. Vamos lá? Bora para a aula. O desenvolvimento é um dos 3 elementos principais da redação. Galera, principais, tá? Seja ela narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa ou explicativa, não importa. Percebam que o desenvolvimento não está só atrelado à estrutura dissertativa. Existe o desenvolvimento em outros gêneros textuais também, tá? E aí, em qualquer uma das formas é preciso, presta atenção, expressar-se com eficácia, ou seja, você precisa, através daquilo que você defendeu lá na introdução, através da sua tese, através do seu posicionamento, você precisa articular muito bem como você vai fazer. É a partir da tua tese que você vai desenvolver todas as justificativas para provar que você levantou algo, né, questionou algo que é de fato plausível a ser lido, que vale a pena ser lido, ou seja, que você consegue justificar aquilo que você está defendendo, através de exemplos, citações, tudo isso é válido no desenvolvimento. O importante é que você desenvolva essa tese em 2 ou 3 parágrafos, que é o que a gente chama de um texto bem comportado, um texto bem estruturado. E aí vai seguir a mesma questão da introdução, a gente vai ter aí 2 ou 3 parágrafos com 5 a 7 linhas, mas é no desenvolvimento que você vai descrever, justificar tudo aquilo que você defendeu. Se, por exemplo, o tema foi a Covid-19 e a saúde, o sistema de saúde brasileiro, ali você vai pontuar como essa doença chegou, de que forma essa doença vai impactar o sistema de saúde, como esse sistema de saúde vai precisar se reestruturar para atender essa demanda de infectados, de pessoas graves, as formas graves dessa doença nas pessoas, tá? E por fim você mesmo dentro desse desenvolvimento, você pode usar tons críticos, claro, sempre em terceira pessoa, tá, pessoal? Isso sempre, texto dissertativo argumentativo, somente com foco no Enem, tá? Você vai precisar fundamentar muito bem o sistema público, descrever o sistema, falar por que esse sistema não estava preparado para essa epidemia, os impactos que essa epidemia causou para uma reestruturação desse sistema, os investimentos que são necessários para que esse sistema de saúde não sofra tanto impacto dessa epidemia. Percebam que é um texto maior, que é um texto onde você tem a oportunidade de mostrar que o seu posicionamento tem veracidade, é válido, porque está bem justificado, tá? Vale aí usar contexto histórico, as citações, os exemplos. Para que serve tudo isso que eu estou falando? É justamente para provar que você estava certo lá no teu questionamento, tá bom? E aí uma coisa muito bacana dentro de desenvolvimento é seguir sempre uma estruturação, um planejamento, para que você não se perca no texto. Tá? Lá no estudo dirigido na Secretaria Online, tem lá o exemplo de uma redação muito bem feita, e que aí você vai observar que no desenvolvimento, o candidato ou a candidata preocupou-se muito em detalhar e justificar o seu posicionamento.
de forma objetiva, porque às vezes o candidato, o aluno fica tão preocupado em querer ser tão certinho, né, usar muitas expressões rebuscadas, quando na verdade não se precisa fazer isso. Você precisa ser objetivo, mostrar que você está certo através de exemplos, tá? E quanto mais justificativas e argumentos você utilizar para convencer de que você estava certo na sua tese, melhor o desenvolvimento vai fluir, galera. E aí tem 3 dicas aqui legais. O planejamento é um elemento fundamental para o sucesso de uma boa redação. Integra a pré-escrita e começa com a busca por informações sobre o tema a ser desenvolvido. E vai aí uma dica para vocês. Pessoal, escrevam tudo que você conhece, todos os exemplos que vocês têm, tudo que vocês puderem buscar de pontes e de citações, exemplos até mesmo de contexto histórico, anota na lateral, num rascunho, de forma aleatória. E aí depois você organiza cronologicamente, se você quer começar do passado, num parágrafo, depois trazer para o presente, tá? É importante ter essa ordem, é importante você planejar esses argumentos, você não pode misturar tudo num desenvolvimento só, né? Num parágrafo só, você precisa organizar. Poxa, no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre Covid e Sistema de Saúde Público Brasileiro, eu quero falar sobre a doença, o impacto da doença no mundo. O que é a doença? E depois eu quero falar sobre a doença e o Sistema Público de Saúde, que sofreu um impacto muito grande e está precisando ser reestruturado. Outra dica, após o conhecimento substancial e o suficiente para discorrer do texto, é preciso elaborar os esquemas de encadeamento. É o que eu estou falando. Você precisa de uma sequência lógica. Primeiro você fala de uma determinada coisa, depois você fala de outro elemento. Mas sempre interligado. E aí, cuidado para você não falar de um parágrafo de uma coisa completamente diferente da do outro. Você precisa dar sequência. Pode até ser que você não está falando na doença em si, no outro você está falando da doença no sistema público de saúde. Mas percebam que tem tudo a ver. Você não deixou de falar da doença da Covid-19. Você só está trazendo para um contexto brasileiro. Está saindo daquele contexto global para o brasileiro, mas não deixou de falar da doença. Isso é encadeamento, isso é ritmo, ok? Assim que escreve, divide o que será e como será abordado no decorrer do tema, conforme a ordem de importância do significado. Pessoal, isso é muito importante. Vocês precisam ter total atenção a isso. Você precisa discorrer, ou seja, escrever esse tema, dando importância somente a elementos que você quer levantar um questionamento. Não fica preocupado em tentar falar sobre tudo. Lembrem-se, o tema é algo vasto, abrangente. Você precisa focar num tópico dentro desse tema. Covid-19 e o sistema público brasileiro. Eu vou falar sobre o SUS, propriamente dito. Não vou falar sobre, dentro do sistema público de saúde, a gente vai ter a rede privada e a rede pública. E a rede pública é o SUS. Não, eu quero falar exclusivamente do SUS. Vejam, você está pegando um tópico, que é o SUS, dentro de um tema, que é saúde, sistema de saúde brasileiro. Mas eu quero falar sobre o sistema privado de saúde. Ok, está dentro do tema? Claro que está. E aí, não pode ter medo. Precisa se concentrar e precisa entender que você não vai dar conta do tema. Você tem que dar conta do seu tópico. Para que você não peque, para que você não se perca. Seja objetivo. Tenha clareza. Outra coisa, galera, norma culta sempre. Se vai errar, risca a palavra, coloca entre parênteses e escreve ao lado o que você gostaria de fato, ter corrigido, ok? Sigam de fato a estrutura, 25 no mínimo, 30 no máximo de linhas, e bons estudos para vocês. Fiquem com Deus, um beijo enorme e façam os exercícios. Tchau, tchau.